caros irmãos e irmãs, caro Padre Armando, que tem uma história, mesmo antes de ser padre, uma história importante de vida, uma vida religiosa. Aqui admiramos muito o trabalho dele. Hoje, Padre Armando, reitor lá do Seminário de São José, trabalhamos juntos e estou na parte da orientação espiritual lá no Seminário de São José. Também esqueci de dizer que trabalhei 7 anos na Paróquia Sagrado Coração em Jacarezinho. Atualmente trabalho em Marcos dos Reis, que é um distrito de Jacarezinho, que não parece, mas tem uns 2.000 habitantes lá. Nós estamos vivendo o tempo, os anos da vocação. E este é o último ano dedicado às vocações. E tem como lema graça e missão e corações ardentes e fé no caminho. Então aí, abrangendo todas as vocações, coração ardente, nós lembramos quando Jesus caminha com os discípulos de Emaús, logo depois da sua morte, os discípulos iam voltando para casa, uns 12 quilômetros de Jerusalém. Então eles pensaram, Jesus morreu, tudo acabado, o sonho acabou, vamos voltar à nossa vidinha adiante. E o triste falando quando Jesus se colocou no meio deles e foi falou toda a história da salvação, dos salmos, profetas, tudo que se referia a ele até chegarem na casa dos discípulos em Emaús. Eles convidaram Jesus para chegar na sua casa porque estava anoitecendo. Nessa época lá, a noite caía rápido. Ele fez de conta que ia mais para frente. Mas disseram, é perigoso andar à noite, ladrões, assaltantes, animais perigosos. E Jesus chegou. E Jesus se colocou à mesa, como é o costume do judeu, a visita que benze e reza pelos alimentos. E a hora que Jesus benzeu o pão, tudo se iluminou, Jesus desapareceu. E eles diziam, vede como nosso coração estava ardendo no caminho enquanto caminhávamos. E eles que estavam já cansados, andar 12 quilômetros até Emaús, mais ou menos daqui onde irá, 12 quilômetros, voltaram correndo para Jerusalém, cheios de alegria. Esqueceram o cansaço e foram dar notícia aos demais apóstolos. E Jesus ressuscitou e estava no meio deles. Nós estamos vivendo esse tempo da vocação, que o Papa nos chama uma igreja em saída. Nós viemos, sempre vemos a igreja para que nós nos abastecemos, depois nós temos que sair para evangelizar de um modo ou de outro, uma igreja em saída. Na primeira leitura nós vimos que Jeremias se volta para Deus, pede para Deus. Estão numa situação muito difícil ali. Havia entre a comunidade, estava dividida e perdendo a confiança em Deus. E Jeremias pregava a confiança em Deus, que Deus vem sempre em socorro do seu povo.
mas eles sabiam que os babilônios estavam vindo para prender, levar cativo os judeus. Então muitos pensavam em fazer acordo com os egípcios para defendê-los, mas não pensaram que Deus poderia defendê-los. Então eles iam escapar dos babilônios, que eram pagãos, e iam para as mãos dos egípcios. Então faltou a confiança do povo judeu. E Jeremias foi ameaçado de ser jogado num poço, numa cisterna cheia de barro. Então ele iria morrer ali dentro daquela cisterna, porque não concordavam com Jeremias, que dizia: vamos esperar a proteção e intervenção de Deus. Na segunda leitura vimos como por um homem, Adão, nosso pai, veio ao mundo pecado original. Então nossos pais, Adão e Eva, pecaram, e nós também herdamos o pecado chamado original. Mas veio depois um novo Adão, Jesus, aquele que, pela sua paixão, morte de cruz, apagou os nossos pecados. Pelo batismo, nós somos purificados desse pecado original, de origem, pois temos outros pecados que podemos apagar, podemos fazer e remir através do sacramento da penitência ou da confissão. Então, se por Adão e Eva veio o pecado ao mundo, por Jesus veio a graça de Deus. Adão e Eva pecando, eles cavaram um abismo entre Deus e os homens. Então Jesus veio para ser a pontífice que, através da sua paixão e morte, nos ligou de novo a Deus. Nós ouvimos também no Evangelho que Jesus fala do cuidado que Deus tem para conosco, que nós temos valor, porque Deus nos deu valor. Muitas vezes ficamos muito preocupados. Ele diz: não devemos nos preocupar, porque Deus que cuida da erva do campo, cuida dos pardais, que valem pouco, alguns itens. Imagina se Ele não vai cuidar de nós. Ele cuida da natureza, dos passarinhos, cuida também dos homens. Então Ele diz que Ele nos conhece e cuida e conhece profundamente cada um de nós. Ele sabe de nós até coisas mínimas que parecem insignificantes. Sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Então Deus se preocupa com o número de cabelos na cabeça, e muitos vão perdendo parte do cabelo, mas Ele continua sabendo quantos são e quantos restaram. Então Deus, que como a mãe cuida de cada um de nós, é um Deus que caminha conosco, é um Deus preocupado, por assim dizer, com cada um de nós. Nós não podemos dizer que Deus é preocupado, porque Ele é Deus, é perfeito, e muitos sentimentos que são humanos não tem Ele, porque Ele é perfeito. Mas Ele, para dizer que Ele está caminhando, conhece a nossa vida, conhece os nossos pensamentos. Então, nessa missa, queremos pedir a Deus que nos ajude
a descobrir a nossa vocação, seguir a nossa vocação, como aquelas várias vocações que o Padre Armando disse, sacerdotal, religiosa, leigos, a família ou a igreja doméstica, que Ele nos ajude e que, quando somos chamados, nós possamos responder positivamente. Muitas vezes alguém é chamado para um serviço na igreja, acha que não pode, que não consegue, que não tem competência. Mas se Deus chama, Ele prepara e dá competência. Então que nós saibamos confiar nele, porque não somos nós que vamos fazer as coisas, é Deus que faz através de nós. Então vamos responder positivamente. E nós sabemos que muitas vezes nas comunidades a gente chama alguém para um serviço, para uma pastoral, para um ministério, e muitos recusam, achando que não tem capacidade, que não pode, que não tem tempo. Então, como o Padre Armando sabe, os padres sabem, muitas vezes muitos serviços na comunidade acumulam para algumas pessoas. E muitos acham que estão centralizando. É que nós sabemos que a pessoa mais ocupada é aquela que muitas vezes aceita um outro trabalho e um outro serviço. E quem está acomodado e não quer fazer nada, então nunca vai assumir. Então, que nós saibamos responder positivamente ao chamado de Deus, contribuindo para o bem da comunidade. Então, nós temos saído em várias paróquias para essa visita vocacional com os seminaristas. Ontem o Padre Armando esteve em Tomazina e foi celebrar com um casal que está fazendo 60 anos de casado. Uma grande família, muitos filhos, netos. A igreja ficou cheia de parentes. Então a gente faz questão de celebrar pelos 50 anos, mais 60 anos, porque hoje, muitas vezes, muitos casamentos não duram muito e muitos se separam, mesmo amando, por besteira e falta, às vezes, do amor de Deus, da confiança em Deus, mesmo amando por alguma coisa, acaba separando. Padre Armando também trabalha no Tribunal Eclesiástico de Jacarezinho, fazendo as audiências lá, certamente vê muitos casamentos desfeitos que eles ainda continuavam amando. Fizeram besteira, às vezes separaram, e aí vem o sofrimento. Também que muitos casamentos são estudados e às vezes não houve ali a realização daquele vínculo. Houve algum problema que depois estuda e pode declarar a nulidade do casamento para que a pessoa possa refazer a sua vida. Então, quando celebramos em casamentos, o aniversário de casamento, de muito tempo a gente faz questão para dizer que é possível, apesar das dificuldades, o sofrimento, manter o casamento. Que não seja como dizia Vinícius de Moraes, que diz que o casamento, o amor é eterno enquanto dura. Quer dizer que é uma coisa passageira, como diz Vinícius de Moraes e Toquinho. Ele é eterno enquanto dura. Mas não é assim. E temos a ajuda de Deus, a ajuda da comunidade para manter o sacramento do matrimônio. Então, que Deus abençoe toda essa comunidade,
e daqui possam surgir mais vocações que perseverem, como a de Marcos, daqui possam surgir outros jovens dispostos e disponíveis para responder positivamente o chamado de Deus. Creio em Deus Pai,